Olá, eu sou o pastor Paulo César do programa Atalaia. É bom estarmos de volta juntamente com vocês para nós estarmos tratando de um assunto de muita importância a todos nós, que é o assunto sobre os desigrejados, Os desigrejados. Esta onda, este nome surgiu há alguns anos aqui atrás e está tomando uma proliferação muito grande, porque nós temos visto muitos se adaptando a estas ondas, a esta questão chamada os desigrejados, e nós temos algo da parte de Deus para compartilharmos com vocês também sobre este assunto. É um assunto que já está sendo falado, um assunto que está sendo discutido, e nós precisamos, como atalaias de Deus, também dar o nosso parecer, porque nós sabemos que é realmente muito difícil hoje nós estamos vivendo o cristianismo hoje, nesses últimos tempos. Muitas modernidades, muitas polêmicas têm surgido no meio do rebanho de Deus, no meio da igreja, e muitas coisas faladas meias verdades ou pela metade. Então nós precisamos também estarmos tratando com vocês, dando aí um alerta a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, pessoas até mesmo que muitas vezes pesquisam sobre este assunto. Para não ficar baseado nas minhas palavras, eu quero ler com vocês a carta 2 Timóteo. Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, no verso 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a longanimidade, a caridade, a paciência. Paulo fala ainda: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aí Paulo alerta Timóteo dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninices sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então Paulo estava deixando a Timóteo aí uma direção para que ele seja maduro, para que ele seja sábio naquelas coisas concernentes ao ministério cristão. As perseguições, as lutas, os problemas, as dificuldades, para que Timóteo seguisse o exemplo dele, o modo de viver, a vida, a mensagem, o exemplo de vida de Paulo. Então nós, como missionários, como homens de Deus, como pastores, nós temos também seguido a carreira espiritual, temos seguido a palavra de Deus, temos ouvido e assistido e aprendido e lido e estudado a Bíblia Sagrada. E essas ondas que estão vindo sobre a igreja não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Então eu coloquei aqui já de antemão algumas questões sobre os desigrejados. Primeira pergunta: por que muitos estão deixando as igrejas? 2. O sistema está falido em todos os lugares? Será que realmente o sistema está falido em todos os lugares? E quando eu falo sistema, estou falando do sistema e da instituição chamada igreja? 3. A instituição chamada igreja é realmente pagão ou pagã? Blasfema ou blasfemo? Ela é contra Deus? A instituição chamada igreja se tornou algo contrário a Deus? Então são perguntas, queridos, que nós temos que se fazer. Primeiro, a questão é: por que muitos estão deixando as igrejas? Eu não estou aqui defendendo uma parte ou outra, estou querendo chegar a um denominador comum. Por quê? Porque, infelizmente, existem igrejas que se tornaram aberrações. Existe
igrejas, eu falo, existem igrejas que realmente estão deixando a desejar, a liderança dessas igrejas, estão deixando a desejar muito sobre o cristianismo. Se tornaram associações filantrópicas, se tornaram, vamos dizer, uma organização religiosa e deixaram de ser a verdadeira igreja. Concordo. Você deixar uma igreja que não tenha ensinado a verdadeira mensagem do Evangelho e você está decepcionado porque a sã doutrina não está sendo ensinada, não está sendo pregada, a igreja se tornou secular, a igreja se tornou mundana, profana, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, aí você deixa esta comunhão desta igreja. Concordo plenamente com estas pessoas. Existem esses tipos de desigrejados que estão cansados, estão decepcionados realmente com o sistema. Mas a segunda pergunta que eu faço é: o sistema ou a instituição chamada igreja está falindo em todos os lugares? Só porque a igreja a qual eu pertencia, ela se desmoronou espiritualmente, ela se desvirtuou do caminho estreito, ela deixou o caminho da santidade, do compromisso, do amor, da maturidade cristã. E isso tem decepcionado algumas pessoas e elas dizem: não vou mais à igreja. E tenta outra, não dá certo, tenta outra e não dá certo. Vou ficar servindo a Deus em casa, vou ler a minha Bíblia, vou orar, vou estudar. Queridos, isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. Para quem está na vida cristã há muito tempo, você sabe que na guerra espiritual, Satanás ele tem um projeto de dividir primeiro para depois destruir. Hoje nós temos várias denominações que saíram de divisões de igreja. Rebelião, brigas. Concordo que tem igrejas. Olha, esses dias eu falei, nós estava dando um estudo à Casa de Recuperação para Drogados, e eu falei para eles, tem uma frase que as pessoas falam: hoje tem uma igreja em cada esquina, melhor igreja do que bar. Eu não concordo muito com esta frase, particularmente. Por quê? Porque se tivesse mais bar do que igreja, a pessoa que está no bar sabe que precisa da igreja, precisa de um lugar onde se fala de Deus, viver nova vida, ser tocado pela glória de Deus. Agora, pior que está acontecendo é que tem um monte de igreja e pessoas estão perdidas dentro dessas igrejas. Então, existe realmente uma boa porcentagem de igrejas que abriram a baseada. Pequenas igrejas, grandes negócios. A palavra é a bola da vez. Sim, concordo que o sistema em muitas questões está totalmente fora da questão de Deus. Concordo, mas será que é todos os lugares que acabou as igrejas sérias? Que acabou as igrejas maduras, adultas espiritualmente, sinceras, equilibradas, aonde que se pregue a palavra de Deus? Generalizar o extremo, dizendo que toda igreja não presta, que não serve, que a melhor coisa agora é servir a Deus em casa. Querido, venhamos e convenhamos, seja realista. Eu sou pastor há muitos anos. Só de pastorado eu tenho 30 anos de pastorado. Queridos, quando é que o cristão se desenvolveu sozinho em casa? Que pergunta é essa? Hoje, se os desigrejados estão sabendo de alguma coisa, é porque um dia fizeram parte de uma igreja, que começou bem, mas depois se desviou. Mas se não fosse o tempo dentro de uma organização, de uma igreja, de uma comunhão, de um aprendizado, onde tem pessoas que têm dons, talentos, eles não teriam nem recurso de saber se elas estão certas ou erradas. Então eles cresceram dentro da igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós colocamos não existe mais igrejas boas. Igreja é um sistema pagão que começou desde antes da reforma com Agostinho. Não, irmãos, não é isso. Não é isto no tempo de Agostinho, que uniu a igreja e o Estado, se tornaram uma só instituição. Tanto a igreja como o Estado que eram separados. Não é isto, querido. Nós precisamos entender
que a igreja tem o seu papel real e importante. Outra coisa, a instituição, será que ela é pagã em todo o seu projeto, em todo o seu propósito? Falar isto é muito perigoso. Por quê? Porque pessoas que conhecem a história da igreja, que já estudou a história da igreja, sabe os benefícios que a igreja trouxe às gerações passadas. O que uma igreja fiel, sincera, cheia do poder de Deus pode gerar numa cidade, num bairro, numa cidade, num país. Os benefícios que os missionários que implantaram igrejas trouxeram a estas cidades, a estes bairros, como eu volto a falar, até mesmo aos países aonde que essas igrejas foram implantadas. Então, nós precisamos tomar cuidado. Não devemos generalizar, porque o assunto é muito sério. Aí você pega fora do contexto, porque eu fiquei triste, o irmão me maltratou, o outro não falou comigo, outro não falou comigo, o outro falou a palavra que eu não gostei. Irmãos, se formos se dividir e por causa de certas questões pessoais, aí fica difícil. E generalizar, exemplo, eu levo meu carro no mecânico, e o mecânico faz um mau trabalho, então eu vou dizer que todos os mecânicos não prestam? Que a profissão mecânica é ruim em si? Não. Então nós precisamos tomarmos muito cuidado, porque não é por causa de um que os outros podem ser também gerados e colocados na mesma bacia. Todos os homens que pegam a informação e levam para o extremo, tanto de um lado contra o outro, corre perigo. Corre perigo. Nós precisamos avaliar estas questões com mais calma, com mais oração, com mais estudo da palavra, e isso em comunhão na igreja, juntamente com os nossos irmãos, crescendo na graça e no conhecimento, na comunhão, como diz o Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E a igreja é um local que foi instituído, nós somos o templo, não estou entrando nessa questão, nós somos o verdadeiro templo, e concordo, eu sou contra você fazer da igreja um lugar religioso, eu sou contra você dizer, não, você tem que vir à igreja, não. Você tem que estar na igreja adorando a Deus em comunhão com os irmãos. Mas você é a igreja, você não tem que vir só à igreja. Você tem que ser a igreja. Eu tenho que ser o templo do Espírito Santo. Mas abandonar a comunhão é muito perigoso. Os anos de experiências no Evangelho, em missões, em evangelismo, em ensino, em estruturação de igreja, eu digo para você que é perigoso isto. Não, eu vou me formar em casa, eu vou estudar. Para começar, poucos têm o dom de autodidata, tá? Poucos conseguem se autoestudar, se preparar fora do ambiente próprio. Poucos têm intimidade com Deus ao nível de estar orando só, dando uma disciplina. Nós não temos disciplina para comer, não temos disciplina para beber, não temos disciplina para se divertir. Nós somos muitas vezes totalmente indisciplinados, quanto mais no questão da igreja. Todas as pessoas, ao contrário, pela minha prática, todas as pessoas que se afastaram da comunhão estão no mundo hoje, estão piores do que estavam. Porque deixaram a comunhão, deixaram o companheirismo, começaram a se desviar e se esfriar. É óbvio que sempre tem uma questão, sempre tem uma justificação, sempre. Mas a questão é, por que estamos falando dos desigrejados? Que as pessoas que cansou de procurar igreja, de estar debaixo de uma liderança pastoral, que acham que todos os pastores que não existe mais pastor, que cada um faz da sua vida o que quer, da sua cabeça o que quer. Está muito difícil. Se fosse assim, então, não teria outras passagens bíblicas. O que está faltando para nós é conhecer a Bíblia. Conhecer as Escrituras. Sim, senhor, sim, senhora. Algumas pessoas são jovens demais para dar palpite sobre a sua opinião, nunca viajaram, nunca renunciaram, nunca fizeram missões, nunca implantaram uma igreja, não sabem a importância na prática. Agora, teoricamente, é fácil falar as coisas aí e jogar nas redes sociais como se fossem donos da verdade, se não tem experiência na própria vida. Difícil, hein? Perigoso isso. Nós estamos lidando com a igreja de Cristo. Estamos lidando com a situação chamada Igreja de Jesus Cristo. Os templos existem, sim, concordo, como já falei no começo,
Muitas igrejas aí não passam de clubes sociais. Sim, concordo. Homens que estão fazendo púlpitos banca de comércio para ganhar dinheiro. Concordo. Pregando mentira. Concordo. Mas generalizar é perigoso. Existem homens sinceros, homens de Deus que estão à frente de rebanhos sinceros, sim. Eu mesmo sou chamado por Deus para ser missionário desde os 16 anos. Na minha carreira espiritual, se eu fosse um corrupto, hoje estaria bilionário no Brasil pelo sistema podre e sistema aí, legalista, o sistema do diabo das igrejas implantadas aí no nome de Deus, mas que não são de Deus. Sim, estaria muito bem financeiramente. Mas hoje, se você caçar a minha vida, eu não tenho uma casa própria, não tenho um carro próprio ainda. Por quê? Porque nós estamos levando a coisa séria. Nós não vivemos por causa do trabalho, não trabalhamos por causa do dinheiro, mas amamos ovelhas, amamos a seara, amamos a obra de Deus. Então, generalizar é perigoso. Eu conheço homens de Deus que têm dado suor, que têm dado a sua vida, que têm orado, pagado o preço pelo rebanho, a qual Cristo colocou ele como co-pastor, porque o pastor supremo da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o teu corpo. Outra coisa, querido, a igreja sempre teve o seu papel na sociedade e a sua importância é inegável. Exemplo, missões. Aprendemos a importância de implantação de uma igreja em lugares carentes espiritual e necessidades materiais também. Nós falarmos que todas as igrejas são falsas é um engano. Nem todos se dobraram perante Baal. Lembra de Elias? O profeta Elias pensou que estava só ele defendendo a causa real. E não, tinha outros 7.000 homens que não dobraram. A história da igreja mundial nos mostra o papel que a verdadeira igreja fez nos países, cidades e bairros, e lugares onde existe um sistema honesto e justo e temente a Deus. Então nós precisamos entender, querido, que os desigrejados, as pessoas que não querem mais ir à igreja, as pessoas que se afastaram dos templos, as pessoas que acham que por si só vão conseguir manter a sua fé sem comunhão, sem igreja, estão correndo um sério perigo. Eu oro a Deus para que este primeiro programa, nós estaremos falando em outros programas também, dando continuidade a este tema, que é grande, que é polêmico, para que você e eu possamos compreender que não é desse jeito que nós vamos enfrentar essa situação. Enfrentarmos as igrejas apóstatas, as igrejas falsas, as igrejas do diabo, as igrejas que entrou no sistema, o joio que se misturou com o trigo. Nós temos que tomar muito cuidado. Não abandonai, a Bíblia diz em Hebreus 10, não deixei as vossas congregações, como é o costume de muitos, ainda que vai se aproximando aquele dia. E Paulo disse para Timóteo, você sabe as sagradas letras, você sabe o meu exemplo de fé, meu exemplo de palavra, de mensagem, de vida, que pode te fazer sábio. Então nós temos que ter, irmãos, idoneidade, sabedoria para lidar com este assunto. Não é simplesmente virar as costas ao sistema e dizer, não, está errado, não vou mais. Não faça isso, querido. Eu chamo a sua atenção com amor, com carinho, que você esteja avaliando. Não sou o dono da verdade, temos muitas coisas que aprender juntos, mas é um alerta que eu te dou. Não deixe a comunhão. Se esta igreja que você está frequentando não tem pregado a sã doutrina, saia dela. Procure uma igreja, procure, você vai encontrar, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te orientar e te direcionar aonde existe um rebanho sadio, aonde que existe um pastor que ama ovelhas, que prega o evangelho genuíno, que atende às necessidades do corpo de Cristo, aonde que o povo vive a igreja primitiva, que tem tudo em comum, em amor e carinho. Que Deus possa te alertar, que Deus possa te esclarecer. Não saia da sua igreja e fique sem igreja. Graças a Deus, hoje, no lugar que nós vivemos, no país que vivemos, temos até como escolher igrejas. Então, infelizmente, tem de 100 igrejas, 20 é boas. Infelizmente, 80 não vale. Não vale. Mas, existe 20 boas perto de você. Existe ainda aqueles que não se dobraram. Existe ainda aqueles que estão de pé.
procure, se filie a essa igreja e comece a ser pastorado e comece você a frequentá-la na sua vida e crescer na graça e no conhecimento, tá bom? É o meu alerta, é um papo direto com você, amigável, né? Sem teologizar, sem fazer piruletas nem rodeio, é te explicando isso, porque eu fico vendo as pessoas desigrejadas, essa onda aí, sempre vem da Europa, vem, sei de onde que vem, nós importamos isso para o Brasil, e aí acabamos vivendo esta onda de novo aí, dessas mentiras, desses assuntos polêmicos, e pessoas revoltadas contra pastores, contra o sistema, falam, tem que deixar mesmo, não é tão simples assim, querido. Na prática, você pode até fazer isso, mas na prática não é tão simples assim. Queria eu que fosse simples assim, mas não é, tá bom? Então eu deixo um abraço para você, deixa o seu like, compartilhe, comente, esteja junto conosco aí, tá bom? No próximo programa nós iremos dar continuidade, agora falando também sobre aí a importância da igreja. Por que eu tenho que estar envolvido numa igreja? Por que eu preciso estar envolvido numa igreja? Desigrejado tem os seus problemas, tem os seus motivos, mas eu não posso ficar desigrejado. Eu preciso me filiar a uma instituição, sim, uma igreja adulta, uma igreja que pregue a palavra com sinceridade, uma igreja que esteja estabelecida nos padrões da palavra de Deus. Existem pastores de Deus. Eu não posso perder a minha fé no ser humano, queridos. Se nós perdemos a fé no ser humano de Deus, nós não poderemos seguir a Deus. Nós temos que confiar. O dia que eu perder a fé no ser humano, eu perderei a fé em mim mesmo também. A nossa fé tem que ser baseada em Deus, sim. Mas Deus diz para nós, quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão, não pode amar a Deus. Então, se eu não posso viver sem meu irmão, eu tenho que amá-lo, eu tenho que crer, eu tenho que estar confiante naquilo que Deus colocou nas mãos de algumas pessoas. E tem pessoas chamadas para pastorear. E infelizmente Satanás embutiu os seus ministros, que se transfiguram-se em ministros de Cristo. São ovelhas por fora, mas lobos por dentro. Existem. Por isso que nós estamos sofrendo essa epidemia aí, esta apostasia, essa situação dos desigrejados, pessoas que estão cansadas de procurarem a verdade e não encontrá-la. Deixo o meu alerta, que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.